Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 7. Hoje pela manhã, o pastor Eber pregou nesse mesmo texto, uma mensagem belíssima com o título De Volta ao Primeiro Amor. Se você não ouviu, vale a pena acessar lá o canal da igreja e ouvir. Apocalipse 2, 1 a 7, convido toda a igreja, numa só voz, vamos lá juntos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por a causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens cuidado, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Contando a partir de hoje, meus irmãos, durante os próximos 7 domingos, nós compartilharemos as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você pegar um mapa hoje, né, na internet, você vai perceber que todas essas 7 cidades hoje estão na Turquia, mais ali para o sul, talvez um pouquinho sudoeste da Turquia, que hoje é um país predominantemente muçulmano. Muito tem se falado, né, acerca da natureza e conteúdo do livro de Apocalipse. Eu acho que, então, nesses últimos dias, por causa da guerra, de tantas coisas horríveis deste mundo, são muitos questionamentos, as opiniões, né, acerca do assunto, muitas controvérsias teológicas. E são tantas que mesmo os evangélicos, né, divergem muito sobre alguns pontos das questões relacionadas ao Apocalipse. Nós não vamos tratar disso daqui nas nossas exposições, nós vamos deixar esses assuntos controversos para outros espaços da nossa igreja, como a Escola Bíblica Dominical, por exemplo, que você tem mais tempo a debater, discutir, ouvir as opiniões diferentes. Mas vale a pena a gente lembrar, meus irmãos, que esse livro, né, o Apocalipse, é o último livro do cânon sagrado, escrito no finalzinho lá do 1º século da nossa era cristã, pelo nosso amado discípulo, né, o discípulo amado chamado João. Ele estava exilado numa ilha chamada Patmos, que também ainda existe, está lá no Mar Egeu, você pode também procurar lá no Google que você vai achar essa ilha. Faz parte de um grande arquipélago, né, junto com muitas outras ilhas, e ali era uma prisão romana, e então nosso amigo João estava ali, foi o último apóstolo, né, a morrer. E é interessante que os irmãos se lembram, quando Jesus estava com os discípulos, João e Tiago, os 2 irmãos, e a mãe, né, estava com aquela conversa, né, de quando o Senhor voltar na sua glória, queremos sentar uma direita, esquerda, né? Era uma meninice deles, depois eles entenderam que não era esse o propósito. E Tiago foi o primeiro, né, a morrer, Marte. E o irmão dele, João, foi o último. Morreu, né, já velhinho ali, mas antes de morrer o Senhor lhe deu essa alegria de mais uma vez ver a face do Senhor aqui, por essa revelação bendita
do próprio Cristo. E essa revelação, irmãos, foi dada num momento assim crucial. A igreja estava sendo muitíssimo perseguida, era uma perseguição cruel, pode ter certeza, muito maior do que a que nós temos hoje ainda em alguns países. Matava-se cristãos com tranquilidade, né? Fazia-se dele tochas, né? Colocava fogo, e era uma maneira, um espetáculo em Roma, né? Queimar um cristão era uma coisa assim que se fazia com muita alegria para muitos que não amavam o Senhor. E nesse momento, não, Deus se revela, mais uma vez, o seu povo, de uma maneira assim maravilhosa. É claro que o livro de Apocalipse tem muitas profecias, tem muitos aspectos proféticos, tem muitas previsões sobre o fim dos tempos, mas a gente precisa entender que, acima de tudo, o livro de Apocalipse foi dado para confortar, para consolar. Ninguém deveria ler o livro de Apocalipse simplesmente curiosidade profética, mas para ouvir Deus trazendo consolo, fortalecendo a fé, fortalecendo a esperança, fortalecendo o amor dos filhos de Deus. E especialmente a carta à igreja em Éfeso, né, já que são 7, e todo o livro, naturalmente, foi para 7 igrejas, mas nessa carta à igreja em Éfeso, o tema predominante é realmente o tema do amor, né? Reverberando as palavras do apóstolo Paulo, três coisas que importam: fé, esperança e amor. Mas, acima de todas, a mais importante é o amor. E esse é o tema que predomina. E, a partir desse fato, eu quero propor para este sermão, para esta mensagem, esse tema, uma carta de amor. Quem aqui já recebeu uma, sabe que é bom demais, né? Quem já mandou também, sabe que é uma experiência bastante interessante. Uma carta de amor, nesse caso, com características muito importantes, que tem edificado a igreja nesses 2000 anos. E nós veremos pelo menos 4 características dessa carta de amor, que foi tanto a carta a Éfeso, como todo o Apocalipse e toda a palavra de Deus. E a primeira característica dessa carta de amor é que ela é uma carta de amor na qual o noivo se comunica com a noiva. No dia 3 de dezembro de 1993, né? Faz as contas aí, mas vamos fazer 30 anos, né? Eu e Magna ficamos noivos, lá em Betim, na casa dos seus pais, com a presença da minha família, a família dela. Foi uma noite realmente memorável, né? Nunca esqueci. No outro dia foi minha formatura no Seminário Presbiteriano, em Belo Horizonte, quando terminei o curso de bacharel em Teologia. E 2 dias depois, eu vim para Vitória e deixei minha noiva lá em Betim. E o ano de 1994, nós conversamos por cartas. Não existia celular naquela época, 30 anos atrás, pelo menos não aqui, né? Na minha casa não havia telefone fixo, na casa de Magna já havia, mas para comunicar eu dependia de ir na casa do vizinho, era uma coisa meio chata, ou ir no orelhão, né? Com um monte de fichinha caindo desesperadamente, comprava umas 500, né? Depois deu o cartão. Resumindo, né? Eu tenho dinheiro, Magna também. Como que a gente se comunicava? Por meio de cartas. Magna mandou cerca de 50 cartas para mim ao longo do ano. Era uma por semana. Eu não fui tão abundante como ela, mas mandei também bastante, né? Sempre falta, né? Para com ela, mas ela ali sustentando do outro lado com bastante fidelidade. E nesse tempo, irmãos, a gente pôde se comunicar bastante, né? Cartas servem para isso, né? Para nós nos comunicarmos. Nós só viemos a nos casar no dia 7 de dezembro de 95. E, então, foi um ano aí onde a nossa comunicação foi dessa forma. Claro que nos vimos algumas vezes pessoalmente, né? Magna vinha me ver, era uma noiva muito fiel, viu? Pensa, ela que vinha me ver. E o Senhor nos sustentou, né? E casamos, estamos aí felizes, graças a Deus. Mas, por que estou falando isso? Cartas servem para isso, comunicar, para a gente se comunicar. E as 7 cartas de Cristo, as 7 igrejas da Ásia, também são cartas do noivo, o Senhor Jesus, a sua noiva, a igreja do Senhor, é a sua igreja amada. Essa analogia, né, de Cristo como o marido, o esposo, o noivo, né, e essa coisa do casamento, desde o Antigo Testamento, o Novo também, é usado para falar do relacionamento de Deus com a sua igreja.
né? Inclusive no próprio livro de Apocalipse. Lá no finalzinho, no capítulo 21, verso 2, há uma declaração muito bonita. João vê a cidade santa, ele descreve da seguinte forma: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Isso aqui está descrevendo a igreja. Descia da parte de Deus Pai, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. É a visão que João tem da igreja como noiva, sendo entregue ao seu noivo. Então, o livro de Apocalipse é uma linda e poderosa mensagem do noivo amado para a sua noiva amada. Jesus é o remetente principal, embora tenha se valido de João para escrevê-la, né? Embora tenha se valido algumas vezes de anjos para falar, mas a maior parte do tempo o próprio Cristo fala, manda escrever e manda entregar. E a igreja é a sua destinatária. Do ponto de vista mais assim, técnico, o primeiro destinatário era o anjo da igreja, né? O pastor, o presbítero, a liderança de cada igreja, porque os líderes da igreja têm esse privilégio, essa responsabilidade de pastorear, ensinar e guiar a igreja de Cristo aqui na terra. Então, é uma carta do cabeça da igreja, cabeça divina, aos cabeças humanos, aqueles que lideravam naquele momento a sua igreja, e, por fim, uma mensagem à própria igreja. E esses líderes aqui são chamados de estrelas, mas eles deviam se lembrar que eles não tinham luz própria. A única luz que eles poderiam ter era a luz que resplandecia vindo do próprio Senhor Jesus, o sol da justiça. Então, Deus está falando com esses líderes, fala com a sua igreja. E o texto continua nos dizendo: essas coisas diz aquele, ou seja, Cristo mesmo conversa, fala, ouve e se relaciona com a sua noiva. Nessa comunicação, ele comunica segurança à sua igreja. Irmãos, a igreja não era protegida pelo Estado daquela época. Ao contrário, o Estado era a principal mão opressora. A igreja não protegia, como, graças a Deus, que no nosso país o faz. A única esperança da igreja, a única segurança era o Senhor. E era como se o noivo estivesse dizendo: olha, minha noiva está sofrendo a perseguição, a dor, mas eu conservo na mão direita a minha igreja. Nada acontecerá a ela que eu não permita, e eu serei com ela na sua dor. Eu vou preservar e sustentar meus servos e a sua obra. Então, Cristo não abandonou a sua noiva, ele enviou o próprio Espírito Santo para cuidar dela. Cristo se relaciona, irmãos, de forma pessoal, né? Ele diz que é um movimento no meio dos candeeiros, movimento no meio do seu povo. E é maravilhoso, irmãos, nós servimos um Deus que está presente no meio de todas as igrejas, como falamos hoje no início da liturgia do culto da manhã. Imagine que no primeiro dia da semana, em todos os lugares do mundo, em todos os países, mesmo em lugares onde há perseguição, existe cristãos reunidos e Cristo no meio do seu povo. Por todas as nações, por todos os povos, sejam nos lugares escondidos, no subterrâneo, seja em praças públicas, o Senhor está presente no meio da sua igreja espalhada por este mundo. Cristo conhece, irmãos, o verdadeiro estado de cada igreja local é uma expressão da sua noiva aqui neste mundo. E ele então, quando nós veremos isso em cada igreja está de um jeito. E Cristo descreve como a igreja está. Cristo sabe exatamente como cada igreja está. Cristo não olha para a igreja como aparência. A gente vive um tempo onde as pessoas vivem procurando igreja para lá e para cá, às vezes de uma maneira até carnal, julgando as igrejas, essa igreja é boa, louvor, isso, aquilo. Mas, irmãos, Cristo, ele olha não a aparência de uma igreja. Cristo, irmãos, não se ilude com igrejas onde fisicamente é tudo muito bonito, com catedrais deslumbrantes, belíssimas, nem com templos cheios de gente. Cristo habita com os humildes, com os contritos, com aqueles que o amam, com aqueles que o obedecem, que esperam a sua vinda. Para esse, Jesus prometeu estar com eles todos os dias, mesmo que seja apenas 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Conversando, relacionando, me comunicando, orientando, falando.
Por isso nós nos reunimos como igreja. Todas as vezes que nós nos reunimos num culto como este, Cristo fala com a sua igreja. Cristo fala com o indivíduo, fala com a família. Cristo nos renova, nos consola, se relaciona conosco. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, essa é uma carta de amor, na qual virtudes são elogiadas e reafirmadas. Irmãos, em qualquer relacionamento, seja de amizade, no trabalho, é muito importante a gente reconhecer as qualidades das pessoas. Mas no casamento isso é indispensável. Que um homem olhe para sua esposa e veja as virtudes que ela tem, que a mulher olhe para o seu marido, veja as virtudes que ele tem, as reconheça, as afirme, conforme já tem sido escrito por tantos estudiosos do assunto, palavras verdadeiras de afirmação é uma poderosa linguagem de amor. Quando você afirma aquilo que a pessoa é em Cristo, suas virtudes, o que ela faz de bem. E nessa carta à igreja em Éfeso, Cristo, o noivo, reconhece, reafirma e encoraja as virtudes da sua igreja, especialmente no caso aqui, as virtudes da igreja em Éfeso. Virtudes que, na verdade, vinham do próprio Deus e que a igreja tinha aprendido e estava também crescendo nessas virtudes. E vou destacar aqui pelo menos 3 virtudes. Primeira, essa igreja é chamada de uma igreja trabalhadora, operosa. Ela servia. Jesus fala assim, eu conheço as tuas obras. Olha, eu vejo tudo que vocês fazem para servir ao próximo, para servir a mim. Eu vejo, talvez alguns não veem, talvez alguns não reconhecem, talvez alguns recompensem, mas eu vejo e eu recompenso. A igreja em Éfeso não expressava sua fé, irmãos, somente pela sua mensagem. A igreja em Éfeso expressava sua fé também pelas suas obras. E toda a igreja de Cristo, ela é operosa. Ela não somente prega com fidelidade, ela serve com fidelidade a quem quer que seja, a quem quer que necessite, mesmo que não seja membro da sua própria comunidade, da sua fé. Irmãos, o mundo tem estado, em muitos sentidos, caótico, muitas tragédias humanas ao nosso redor. Mas quanto mais caótico, saiba de uma coisa, mais oportunidade para a igreja servir. Mais oportunidade para a igreja servir. Eu sei que nem sempre estamos tão dispostos e disponíveis, mas não devemos fugir das situações onde a gente pode servir. Fiquei muito grato ao Senhor nesse dia, quando de manhã compartilhei o revés que nosso irmão Misael passou, de ter tido a sua casa assaltada e levado muitos pertences importantes. Compartilhei de manhã e ao longo da tarde, tantas pessoas procuraram, manifestaram amor, servindo, repondo, restituindo. Isso é maravilhoso, amém, meus irmãos? Agradecemos aos irmãos, nosso irmão Misael agradece também aqueles que já têm se prontificado a servir, como os próprios meninos que no dia estavam lá com ele, deram assistência, acompanharam. Isso é a igreja do Senhor. Mas a outra qualidade dessa igreja é perseverança diante das provações. Então, além do trabalho exponencial, a igreja em Éfeso era perseverante diante das perseguições. Ou seja, a sua fé e as suas obras eram provadas e aprovadas pelo fogo do sofrimento. A gente pregar e servir com conforto, naquilo que não nos exige muito, é mais tranquilo. Mas quando há sofrimento, e a tendência da gente é desistir. Mas aquela igreja, mesmo diante do sofrimento, ela continuava servindo. Ela era perseverante na pregação e no serviço, ela não desanimava, ela não esmorecia, ela não desistia. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Não sirva somente quando tu estiver muito confortável. Sirva, apesar das dores, sirva no sofrimento. Deus é contigo. Isso é uma qualidade daqueles que realmente estão crescendo espiritualmente no Senhor. Como os crentes de hoje, nós precisamos atuar, trabalhar de uma maneira mais perseverante. Se Deus te chama para um ministério na igreja, cumpra-o. Todas as vezes que um oficial da igreja está passando por uma situação, e às vezes, pastor, acho que não vou dar conta, eu sempre encorajo, por favor, pelo menos cumpra o seu mandato. A igreja confiou este mandato. Depois, se entender que não é de Deus,
Tudo bem, né? Eu sempre encorajo, porque também é um compromisso que você assumiu com a igreja do Senhor. Vamos cumprir os compromissos que o Senhor tem nos chamado a realizar. Vamos ser perseverantes, irmãos, diante das provações, diante das dificuldades. Mas a terceira característica e qualidade, né, que essa igreja é elogiada, né, essa carta de amor reafirma, é a fidelidade e pureza no ensino, diante de falsidade, mentira e engano. Ô, gente, se a gente, qualquer assunto, né, que a gente hoje clicar na internet, eu não sei, que eu nunca fiz uma pesquisa dessa, mas eu estou para te dizer que tem mais mentira acerca do assunto que verdade. Tem muita coisa boa sobre qualquer assunto, isso por qualquer assunto. Na medicina, imagina os médicos quanto sofrem com um monte de doutor Google, né, medicando as pessoas, né? E assim a política, enfim, qualquer assunto, educação. Então, quando se fala de religião, de espiritualidade, gente, você encontra coisas assim, horrendas. E às vezes dá um desânimo, assim, né? Eu, pelo menos, né, eu procuro ser fiel aqui no púlpito, no dia a dia, no ensino, no discipulado, mas eu ainda, todo mundo já sabe desse meu drama, desse meu, né, não sei quando Deus vai romper isso, nem sei se vai romper, mas eu não me atrevo, né, a nem posicionar na internet para nada, porque eu acho que é quase como um pingo d'água no oceano. Porém, eu louvo a Deus por aqueles que se posicionam, que são mais corajosos do que eu. Por quê, irmãos? Seja em casa, na internet, na igreja, onde for, nós temos que ser fiéis e puros diante da falsidade. Não é porque está todo mundo mentindo que eu vou mentir também. Não é porque está todo mundo concordando com o erro que eu vou concordar também. E a igreja em Éfeso, mesmo tendo gente ali querendo ensinar o mal, ela ensinava a verdade. Ela chega a dizer que não pode suportar homens maus e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Meus irmãos, jamais devemos aplaudir o que sabemos que é contrário à palavra de Deus. Na vida de quem for, não importa quem disse, pode ser um amigo, pode ser o marido, pode ser o pastor, pode ser um colega de trabalho, um artista importante, um político famoso, um jogador de futebol, líderes religiosos proeminentes. Se não está de acordo com a palavra, não aplauda, não curta, não incentive. Não interessa os títulos que eles carregam. Hoje as pessoas vivem se dando títulos, né? É interessante que aqui ele fala especialmente daqueles que se declaravam apóstolos e não eram. Hoje, e como esse texto cabe hoje, porque é um tanto de gente que se intitula pastor, bispo, presbítero, diácono e apóstolo, é uma coisa absurda. E o mais terrível é que, às vezes, alguns jornalistas não muito prudentes, simplesmente coloca lá, na hora de narrar a tragédia, o mau testemunho, o mal feito, pastor da igreja tal, apóstolo da igreja tal. O cara se intitulou, não devia procurar primeiro quem te ordenou. Quem ordenou você? Qual a denominação que confiou a você um título tão importante, antes de dizer que a pessoa é aquilo? Porque fica manchando o nome do evangelho, da palavra de Deus, do Senhor e da igreja, por causa de gente mentirosa que se intitula apóstolo. Você gostaria que alguém se intitulasse médico, ou advogado, qualquer outra coisa, e ficasse falando no nome da sua profissão, do seu trabalho, ou da sua classe? Não. Pois é, nós também não gostamos. Então, antes de você julgar qualquer pessoa, verifique se de fato ele o é. Se ensinam mentiras contra o Evangelho de Cristo, não devem ser apoiados pela sua inscrição em seus canais de internet, nem pelos seus likes, de qualquer outra forma. Nem esteja seguindo gente que sabe que está ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. Hoje, numa resenha lá em casa à tarde, conversando com Misael e Mateus, né, a gente entrou em vários assuntos, né? Uma delas tinha a ver com esse assunto. Muita gente se torna importante porque você o faz dele importante. Você fica lá clicando, você fica lá seguindo. Com todo respeito, eu sei que tem pessoas maravilhosas ali também na internet fazendo bem, glória a Deus por elas. Devem ser realmente valorizadas. Mas tem muita gente ensinando nada, só ocupando tempo, enriquecendo a custa do seu like, do seu positivo, do seu joinha e do seu nome. Para, irmãos, pelo amor de Deus, vai gastar seu tempo com coisas mais úteis. Mas, especialmente, se estão ensinando coisas contrárias à palavra,
Seja fiel como a igreja em Éfeso, né? Que é uma qualidade que aquela igreja tinha. Ela não curtia o que era mal, ela não aplaudia o que era mal. Era uma igreja fiel. Essa era a qualidade que Jesus estava elogiando e quer também ver na minha vida e na sua vida. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, prestem atenção. Não devemos jamais odiar as pessoas, mas podemos odiar e rejeitar suas obras e seus ensinos enganadores, mentirosos, pecaminosos e destruidores, como o próprio Cristo odeia. Quando algo pecaminoso vira lei por causa de um fato social, todo mundo que já estudou direito sabe do fato social, né? Que é uma premissa do direito. Mas quando um fato pecaminoso vira lei por causa do fato social, tornando-se aprovado pelo Estado, mas isso é contrário à lei de Deus, nós, como igreja, continuaremos afirmando: é pecado, é abominável, é detestável diante de Deus. E pronto. Esse é o mínimo do direito que um Estado pode conceder à igreja. E no dia que não conceder, nós continuaremos dizendo, mesmo que sejamos presos, mesmo que sejamos perseguidos ou mortos, porque quem é de Jesus, como a igreja de Éfeso era, está preocupada em receber os elogios do Senhor Jesus, e não elogios do mundo. O Império Romano dizia: César é o Senhor, César é Deus. Mas a igreja dizia: só Jesus Cristo é o Senhor, só o Senhor Jesus é Deus. É possível que uma igreja seja elogiada por homens? Sim, homens podem elogiar a igreja vendo ela fazendo o que é bom, mas a verdadeira noiva de Cristo não busca elogios de homens, mas sim elogios do seu noivo, os elogios do Senhor Jesus. Nós temos tido alegria, esse ano eu tive a alegria de celebrar, participar de 8 casamentos. Ano que vem tem mais uns 8, glória a Deus, aleluia. Né? E a noiva geralmente se arruma, né? E é claro que ela tem alegria em estar ali belíssima e receber elogios de vários. Mas eu acho que qualquer noiva minimamente prudente, consciente, depois do próprio Deus, quem ela mais quer alegrar, quem ela quer ver com um sorriso belíssimo, quando ela entrar na porta, é o noivo. Ou quem ela quer ver em lágrimas, né? Porque geralmente os noivos se desmancham quando vê a noiva tão linda, né, Daniela? Que um dia você vai experimentar isso, vamos ver, né? Gabriel, etc, Mateus e todos que vão casar aí, né? Bom, eu não aguentei, no dia que Magna, né? Dia 7 de janeiro de 1995, no templo da primeira igreja presbiteriana de BH, quando Magna entrou, belíssima, eu desmoronei, chorei muito, mas era de alegria, obviamente, não era de tristeza, uma alegria que não cabia em mim, porque ela estava vindo se casar comigo. E assim a noiva de Cristo, irmãos, está preocupada com os elogios de Jesus, amém? Cristo estava elogiando aquela igreja pela sua fidelidade à verdade, mesmo diante do sofrimento e da perseguição. Não nos iludamos, irmãos, com uma igreja que é extremamente favorecida pelo mundo. Conforme disse Campbell Morgan, é admirável que a igreja perseguida de Cristo seja a igreja pura de Cristo. A igreja favorecida pelo mundo sempre foi a igreja contaminada. Mas, em terceiro lugar, uma carta de amor na qual a verdade e o amor seguem juntos. Me lembro que num dos casamentos que celebrei, acho que foi de Luiz Alberto e sua amada, lá em BH também, há alguns anos atrás, eu preguei exatamente nesse texto que fala da verdade e o amor. E eu falei sobre, né, o trem do casamento. Né? Eu falei, para o trem do casamento chegar ao destino, ter uma boa viagem, ele precisa seguir em 2 trilhos, o trilho da verdade e o trilho do amor. Se um desses trilhos falha, esse trem vai descarrilhar, vai ser uma tragédia. E é isso que o Senhor está falando aqui nesta palavra. O mesmo acontece no relacionamento de Cristo e a igreja, e entre os próprios cristãos, e entre os cristãos e o mundo. Verdade e amor seguem juntos. Conforme acabamos de mostrar, o anjo daquela igreja não negociava a verdade, o ensino correto e a pureza doutrinária. E isso foi elogiado por Jesus, conforme apresentamos no ponto 2. Porém, embora andassem pela trilha da verdade,
infelizmente, eles haviam esquecido aquele caminho sobremodo excelente, conforme descrito por Paulo em 1 Coríntios 13, que é o caminho do amor. Embora fossem zelosos contra a mentira, eles não perceberam que a verdade sem o amor também pode destruir. Meus irmãos, o fato de estarmos com a verdade não nos dá o direito de destruir outros e tratá-los sem amor. Eu e Magna temos quase já 30 anos de casamento, vamos para 29 agora. E um dos erros mais comuns que eu cometi durante algum tempo, e Deus foi me corrigindo pela graça dele, hoje eu sou mais vigilante para não repeti-lo, é que a maioria das vezes que eu estava muito certo, o que eu achava que estava muito certo, né? Porque nem sempre eu estava, mas achava que estava, né? Mas quando eu tinha certeza, aquela certeza inarredável, eu estou com a verdade. Ah, querido, ela sofria, porque eu ia com a verdade na veia, né? Mas quantas vezes aquilo não edificou? Porque eu fiz com vaidade, eu fiz com arrogância, não fiz realmente para promover edificação, só para me defender, só para provar que eu estava certo. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, conhecendo o Senhor, a gente vai entendendo que a verdade é como um presente, tem que ser embrulhada no amor, recheado no amor, guardado pelo amor, para ser entregue às pessoas que estão ao nosso redor. É isso que o Senhor está ensinando aqui à igreja em Éfeso. Meus irmãos, o fato, ele diz aqui, né, tu odeias as obras dos nicolaítas. Jesus não diz assim, vocês devem odiar os nicolaítas como eu odeio. Nicolaítas era um grupo de pessoas que tinham se desviado do evangelho, a gente não sabe exatamente qual era a heresia que estava ensinando, mas era alguma coisa grave, porque Jesus fala que odeia as obras dos nicolaítas. Depois vai ter um outro lugar que vai ser citado, talvez o pregador vai falar um pouco mais sobre isso, né? Numa das outras cartas eles são citados de novo. Mas aqui ele não faz referência. Mas eu chamo a atenção, irmãos, que a gente precisa separar isso, né? Você odiar o mal é uma coisa, odiar a pessoa, não. Cristo nunca pregou e ensinou o ódio contra as pessoas, contra ninguém. Ao contrário, Jesus ensinou a amar até os próprios inimigos. Então, quem dirá que não é meu inimigo? Precisamos amar as pessoas e caminhar com elas, orar por elas, ajudá-las tanto quanto possível. A igreja em Éfeso é confrontada justamente por causa da falta de amor. Mas é curioso que o amor é mencionado na carta de Paulo aos Efésios. Se você ler a carta de Paulo a essa mesma igreja, que foi escrita mais ou menos uns 30 anos antes da carta de Apocalipse, no livro de Apocalipse, Paulo fala muito sobre amor para aquela igreja. Se você ler o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, ele começa a falar do amor eterno. Lembra que ele nos predestinou para ele em amor. Aquela igreja foi muito ensinada sobre amor. Mas em algum momento, naqueles 30 anos de caminhada, ela deixou o amor esfriar. E agora ela é renovada, ela é relembrada pelo amor, no poder do amor. Mas Deus não somente a repreende, Ele também a corrige, a chama ao arrependimento. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Faz uma retrospectiva, faz uma avaliação. Onde foi a queda? Até onde você foi bem? O que levou você a cair? Foi um trauma? Foi uma traição? Foi uma perseguição? Faça uma análise, recomece. E Cristo vai mais além, advertindo sobre a certeza da disciplina, caso não se arrependessem. Se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, se não voltassem ao amor, também perderiam a sua luz. Mas tal ameaça não era para amedrontar ou acabar com a igreja. Não, irmãos, era apenas uma forma de discipliná-la. Irmãos, quem ama, confronta. Quem ama, não deixa uma pessoa persistir no mal e caminhando para a destruição com aquele mal. Disciplina, muitas vezes,
né, e deveria ser sempre na nossa vida, uma expressão de amor, não uma expressão de raiva, de ódio, de vingança, mas de amor, para livrar a pessoa daquele mal onde ela está amarrada. E todos são passíveis de disciplina. Pastores, líderes. Se você frequenta uma igreja, está nos visitando, ouvindo pela internet, uma igreja onde o pastor diz que ele nunca pode ser repreendido, corrigido, sai dessa igreja. Porque qualquer pessoa pode ser corrigida se estiver contrário às Escrituras e à palavra de Deus. Não precisa de você ter título, não precisa ser nem membro da igreja. Basta que conheça as Escrituras e diga, olha, você não está agindo de acordo com a palavra de Deus. O confronto aqui, inclusive, é feito primeiro ao anjo da igreja e depois à própria igreja. Porque não é sempre, mas muitas vezes, a igreja simplesmente repete os erros dos seus líderes. Como o pastor Hernandes tem dito muito acertadamente em suas postagens, a igreja de Cristo aceita a todos, mas não aceita tudo. Todos são bem-vindos, mas todos são convocados a negar a si mesmo, a amar a Cristo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Irmãos, não precisamos nem devemos escolher entre a verdade e o amor. Devemos nos revestir dessas duas vestimentas santas. A igreja deve trilhar esses dois caminhos, conforme está escrito em Efésios 4,15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Senhor Jesus Cristo. E lembremos, irmãos, que o verdadeiro discipulado também, ele vai além do ensino, ele inclui relacionamento, ele vai além do intelecto, ele inclui afeições. Então, além de você ensinar direitinho a palavra para a pessoa, demonstre amor, faça com que a pessoa sinta-se amada por você, um verdadeiro relacionamento de discipulado. Por isso, irmãos, que, embora o púlpito seja indispensável, o que está acontecendo aqui agora, onde o povo todo ouve a palavra, a orientação de Deus por meio dos servos do Senhor aqui no púlpito, mas o dia a dia, o pequeno grupo, o relacionamento próximo, também é indispensável, porque só num grupo pequeno você consegue abraçar a todos, sentir o calor de todos, se relacionar de maneira mais pessoal. Tem muitas igrejas fiéis doutrinariamente, mas que as pessoas não conseguem permanecer por muito tempo, porque não existe relacionamento, não existe amor, não existe aconchego. Mas ainda há outro fato muito curioso aqui, importante, que o confronto é contra o abandono do primeiro amor. Ao ler esse texto, eu sempre me lembro de Mateus 22, 37 a 40, quando os fariseus perguntam qual é o primeiro e grande mandamento. E Jesus rapidamente responde, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas também eu me lembro das palavras de apóstolo João, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, somente sustentados pelo amor de Cristo, nós poderemos amar o próprio Deus e ao próximo. Pessoas abastecidas do amor de Deus, elas derramam esse amor sobre outras pessoas. Pessoas curadas pelo amor de Deus, elas são instrumentos de cura para curar outras pessoas. Então temos que voltar à fonte, temos que voltar ao Senhor, nos deleitar nesse amor bendito para amarmos. Irmãos, nada é melhor do que o amor e a presença de Deus em nós. Eu não sei como é que tem sido sua experiência com Deus de oração, etc. e tal. Mas, irmãos, eu testemunho para a glória de Cristo. Eu posso estar arrasado, preocupado, chateado, angustiado, ferido, estraçalhado, seja o que for, mas basta com que eu pare diante do meu Senhor. Basta, seja onde for, às vezes é dentro do carro, às vezes eu chego lá em casa, nem subo antes, dentro do carro, antes de subir, às vezes é andando aqui na praia, às vezes é aqui no templo, às vezes é no meu quarto, mas eu falo, Senhor, eu preciso de ser reabastecido no teu amor. Eu não posso andar mais 1 metro sem que o Senhor faça com que o teu amor superabunde no meu coração de novo.
É só assim que eu posso amar as pessoas, movidos pelo amor do Senhor, munidos, fortalecidos nesse amor bendito. Irmãos, e além do mais, sem o amor de Deus, tudo perde sentido. O amor de Deus deve ser a base e a motivação de nossas vidas e de tudo que fazemos. Mas em quarto e último lugar, essa é uma carta de amor, na qual promessas e bênçãos são renovadas. Acho que muitos dos irmãos estavam aqui nesse dia maravilhoso, né? 4 anos atrás, mais ou menos, né? Quase 4 anos atrás, quando nós celebramos aqui na igreja as nossas bodas de prata, né? Eu e Magna. E a gente pensou o que ia fazer, não dá para fazer festa, mas nós chegamos à seguinte conclusão: olha, festa, né, gastando dinheiro e tal, não dá para fazer, mas uma festa espiritual, agradecendo ao Senhor, essa não somente podemos, devemos fazer. E naquele dia maravilhoso, a gente pôde renovar os nossos votos, reafirmar os nossos votos, reafirmar nossa alegria, nosso compromisso. E quem estava aqui deve se lembrar, irmãos, foi um culto cheio da presença de Deus. Os irmãos se lembram? O coral estava cantando, louvor inteiro, orquestra, tinha muitos visitantes, o templo estava cheio, era um sábado. Naquele dia, irmãos, Deus operou milagres aqui. Naquele dia, especialmente, não vou citar exatamente a situação para não constranger, mas havia um casal visitante que estava já prestes a se divorciar, estava nesse caminho, né? E naquele dia o Senhor renovou aquele casal. O Senhor quebrantou aquele casal. Eles estão juntos até hoje. E o que aconteceu foi que o Senhor renovou não somente a alegria e as bênçãos sobre minha vida de Magna, mas também sobre a vida de muitos que estavam aqui. E eu pude testemunhar isso, já muitas vezes testemunhei que no dia 7 de janeiro de 95, quando eu e Magna nos casamos, havia muita alegria no nosso coração. Mas no dia que a gente completou 25 anos, a alegria era muitíssimo maior, porque o Senhor renovou. O Senhor renova. E carta de amor é para reafirmar, é para renovar, é para a gente continuar crescendo. E é isso que Cristo faz aqui. Quase na virada do primeiro século da era cristã, depois de cerca de 60 anos após a ascensão de Cristo. Que saudade a igreja sentia da presença física de Jesus, porque é possível que alguns o tenham visto desses ainda, como João viu, né? O próprio João sentia saudade. Lembra, João era aquele camarada sinestésico, né? Que estava sempre colado, abraçando Jesus. E agora o Senhor revela-se a ele, brada dos céus, declarando seu amor pela igreja, reafirmando suas promessas e bênçãos. Infelizmente, muita gente às vezes lê a Bíblia, lê o livro de Apocalipse, ou esse texto, não entende nada, não concorda com nada, não sente nada, não experimenta, às vezes até despreza. Mas quem já recebeu os ouvidos espirituais, quem já experimentou verdadeiramente a graça do Senhor, continua ainda hoje a ouvir a voz amorosa do Espírito Santo, confortando, renovando, orientando, encorajando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, esse Espírito de amor. E é a esses que têm esse ouvido espiritual que Deus chama aqui de vencedores. Embora possamos receber, irmãos, nessa terra, muitas bênçãos de Deus, a classificação de vencedores não é dada por causa de quaisquer conquistas humanas, sejam elas materiais, econômicas, sociais, educacionais ou políticas. Hoje foi uma tarde de filosofia lá em casa, né? Uma das frases que surgiu também na nossa conversa lá, é que a gente estava tendo a Fórmula 1, né? E a gente vendo um pedacinho, e aí eu falei assim, cadê os brasileiros? Não tinha um brasileiro, não temos brasileiro, né, na Fórmula 1. Pelo menos não no quadro que estava lá dos 19, não tinha. E a gente falando de como as pessoas são esquecidas, né? Aí comentamos sobre o jogo de ontem e tal, que natural que o time que ganhou a Copa, né, aqui da América celebre, etc. e tal. E eu falei assim, mas por que o outro não podia celebrar também?
Claro que pode. Por que que neste mundo, sabe por quê, irmãos? Nesse mundo que a gente vive, infelizmente, só o campeão é celebrado. Não basta nem estar no pódio, tem que ser o primeiro. Mas prestem atenção, irmãos, no reino de Deus não é assim. Não somos, nem devemos nos medir uns pelos outros, nos comparar e nos achar mais vitoriosos ou menos vitoriosos, ou mais campeão ou menos campeões. O título de vencedores no reino de Deus é dado a todos que lavarem e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Está lá, João vai ter uma visão linda no capítulo 7, 14, e ele vê aquela multidão de milhões e milhões e milhões de pessoas belíssimas, e ele fala assim: gente, quanta gente linda, que povo é esse? O que aconteceu? E ele diz, e o anjo responde, o ancião responde: esses são os vencedores, esses são os que lavarem e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono recebendo a coroa. O reino de Deus, irmãos, muitas vezes o último vai ser o primeiro. Na verdade, nós somos não apenas vencedores, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mesmo que estejamos passando por lutas, eu recomendo, quem não visitou a mãe do Vanderlei aqui da igreja, visita, né, Dona Thelma. Eu esqueço a doença, chama ela, né, que é aquela doença, né? É uma doença gravíssima. Irmãos, ela está 99,9% sem movimento. Mas como Vanderlei, um filho querido, e é um cara da computação, usou todos os meios de tecnologia, e Dona Thelma está lá, deitada, usando o aplicativo do Olhar. E com o Olhar, ela navega para a internet. Ela manda mensagens de conforto para pessoas em muitos lugares deste mundo. Ela escolhe louvores, ela escolhe as palestras que ela quer ouvir. Você chega lá, ela conversa com você pelo aplicativo, olhando, clicando tecla por tecla. Dona Thelma é mais do que vencedora, irmãos. Ela sabe quem ela serve. E ela sabe que aquele corpo é entrevado, paralisado, quando descer a sepultura, como todos vão se tornar da mesma forma, mas ela sabe que no último dia, ela terá um corpo novo, totalmente livre, um corpo espiritual incorruptível, porque essa é a promessa do Deus que nós cremos. Mais do que vencedores, e essas promessas são renovadas para a igreja em Éfeso. A Bíblia é cheia de promessas maravilhosas, mas nenhuma é maior do que a promessa da vida eterna na presença do Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. E é interessante, quem conhece a história de Vanderlei, a família, né, o pai de Vanderlei faleceu tem pouco tempo. Não tinha o grau de enfermidade que a esposa tinha, ele inclusive cuidava da esposa. E o Senhor levou antes. Economia divina, não sabemos explicar, mas seja ele ou ela ou qualquer um de nós somos renovados pelas promessas de Deus. Então, irmãos, não vivam firmados em circunstâncias, vivam firmados nas promessas de Deus, em nome de Jesus. E aqui ele renova essas promessas, dizendo: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. De volta ao paraíso, de volta ao primeiro amor, de volta a Deus. Concluindo, meus irmãos, deixo alguns lembretes e algumas advertências. Primeira, lembremos que não existe uma igreja local perfeita, ou uma denominação perfeita. Não existe. Assim como Cristo, devemos amar a igreja, a despeito de suas falhas, mas também devemos, na dependência de Deus, confrontar seus erros, valorizar suas virtudes e renovar nosso compromisso com ela, em nome de Jesus. Então, se você está aqui, está desanimado com a sua igreja, ou talvez com essa igreja aqui que você está servindo, ou outra, Deus te chama a amar a igreja. Não fugir dela, não abandoná-la, mas ajudá-la na dependência do Senhor, a ser uma igreja mais agradável ao próprio Cristo. Em segundo lugar, não somente as 7 cartas do Apocalipse, mas toda a Bíblia é a revelação do Deus amoroso, a sua esposa amada, a igreja.
Então, irmãos, continuemos crescendo no relacionamento de amor e respeito para com o nosso Deus. Continuemos ouvindo as suas declarações de amor por meio da palavra de Deus. Abriu a Bíblia, leu com fé, é uma declaração de amor do próprio Deus para a sua vida. Mas se você ainda, em terceiro lugar, não é convertido a Cristo, ou melhor, se você é verdadeiramente convertido a Cristo, você não pode dizer que nunca recebeu uma carta de amor. Sim, você já recebeu a carta de amor da pessoa mais importante do universo. Seja você solteiro, seja você casado, nenhuma carta de amor é mais linda e mais verdadeira do que a palavra de Deus. Leia, deleite-se nela, conheça, medite nela, alegre-se no amor do Senhor. E, em quarto lugar, se você ainda não é convertido a Cristo, essa carta também pode se tornar sua. O Espírito Santo está falando por meio dela. Se você ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite, atenda essa voz. Ouça a sua mais linda declaração de amor. E essa é uma declaração de amor, irmãos, que ela tem ressoado desde que Deus criou os nossos primeiros pais. Deus vem declarando o seu amor. Mas tem uma declaração de amor que eu aprecio muito e foi captada, recebida e registrada pelo profeta Jeremias. Lembra? Deus fala assim com a sua igreja, com a sua noiva e com você e comigo. Com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Deus está te atraindo com benignidade. Não resista ao Espírito Santo. Deus colocou pessoas na sua vida. Deus trouxe você a esta igreja hoje. Não resista. Ele quer amá-lo. Quer que você experimente o seu amor. E viva na presença dEle. E reparta esse amor com outras pessoas. Irmãos, Apocalipse significa revelação. E a principal revelação de Apocalipse é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo amoroso, poderoso, maravilhoso, cheio de amor. Que Deus assim nos abençoe. Amém, igreja?